Olá, meus amados e queridos irmãos, já estamos aqui para mais uma palavra de Deus para os vossos corações. E hoje eu estou aqui com a Val, né? Amém, Pai Senhor. A Val está aqui para nos auxiliar nesse vídeo que nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. E ela é uma pessoa também que gosta até de comentar, né? Eu acredito que ela não vai ficar aí sem dar pelo menos uma pincelada aqui, porque auxiliar aqui nos versículos ela já vai nos auxiliar, mas ela vai ficar à vontade, porque o assunto é um assunto bastante polêmico. Por que o assunto é bastante polêmico? Porque o assunto fala do Tribunal de Cristo. Para quem é o Tribunal de Cristo? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que nem todo mundo sabe. Talvez as pessoas sabem para quem é o Tribunal de Cristo. A questão é porque a maioria das pessoas confunde Tribunal de Cristo com trono branco, que é o dia do juízo final. Então as pessoas confundem muito. E na palavra do Senhor nós vamos ler aqui a carta do apóstolo São Paulo, né? Vamos ler a carta do apóstolo São Paulo. E quando falamos de Paulo, Paulo era um doutor da lei, né? Paulo deixou aí essas cartas escritas para mim e para você, para nós nos aperfeiçoar. Apesar que eu quero abrir aqui um leque, apesar que eu quero falar para você que tem muitas linhas de raciocínio se falando de teologia. Mas eu quero te fazer uma pergunta: o que é um teólogo? Um teólogo é um pesquisador da palavra. O teólogo é um pesquisador da palavra. O teólogo não é o dono da razão, mas ele é simplesmente um pesquisador da palavra, assim como você também pesquisa a palavra. Então, entre os teólogos, que é o pesquisador da palavra, e o doutor Paulo aqui, né? Doutor Paulo, eu vou ficar com o doutor Paulo, sabe por quê? Porque Paulo, ele deixou um exemplo peculiar, um exemplo abençoado, E eu acredito que não tem coisa melhor do que nós nos aprofundar nos ensinamentos do apóstolo São Paulo para os dias odiernos, a qual nós estamos vivendo hoje. Então, vamos aí. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, Paulo já dá uma resposta a respeito do Tribunal de Cristo. Diz assim a palavra: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós ouvimos aí, né, vimos aí na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo que todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo para receber a recompensa, né, para receber a recompensa. Essa recompensa se refere somente à igreja que vai ser arrebatada. Essa recompensa é para aqueles que subiram no arrebatamento, que largaram tudo lá do mundo lá fora para ter uma vida com Cristo. No dia que o arrebatamento da igreja acontecer, a igreja vai morar com o Senhor. E aí quando acontecer o tribunal de Cristo, vai ser para receber a recompensa, que nós chamamos de coroas, né? Vai ser coroado. É o mesmo que galardão. É o mesmo que galardão, essa recompensa. É por isso que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, Paulo está dizendo: meus amados e queridos irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho, olha, vamos ver aí a palavra do Senhor, esse vídeo aqui, essa palavra sobre o Tribunal de Cristo é muito importante. Olha só o que a palavra diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, se o trabalho não é vão no Senhor, é porque o trabalho terá uma recompensa. Quando Paulo escreve aí em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 8, Paulo está falando do dia de Cristo, que é esse dia que acontecerá o arrebatamento e o dia também do grande tribunal, para receber a recompensa. O qual vos confirmará também até ao fim,
para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse dia, Paulo chama o dia de Cristo. O dia de Cristo. Por que é o dia de Cristo? Porque é o dia que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, o Senhor levará a sua igreja para participar desse grande tribunal. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 14, eu quero falar para você que eu estou abrindo mão das linhas teológicas, eu estou me aperfeiçoando, buscando aqui a palavra de Deus, tá? As mensagens do apóstolo São Paulo. Aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Como também, já em parte, reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós serei a nossa no dia do Senhor Jesus. Aleluia! Então, o dia do Senhor Jesus, para quem é esse dia? Para quem? Quem comparecerá lá nesse dia? Somente os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Somente aqueles que um dia renunciaram o mundo e estão com a sua vida pautada na presença do Senhor. Esse dia não é para qualquer pessoa, esse dia são para aqueles que viveram uma vida de renúncia na presença do Senhor. Filipenses, no capítulo de número 1, versículo de número 6, nós encontramos também o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos amados irmãos da igreja de Filipe, Paulo também fala a esse respeito. E diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eita glória! Ei, aquele que começou a boa obra na tua vida, quando você levantou a sua mão, encontrou Cristo como teu único e suficiente Salvador, e você começou a ter uma jornada, vou usar aqui as palavras dessa moça que ela sempre gosta de citar, sendo nessa terra peregrinos e forasteiros. Aí o Senhor disse assim: eu comecei a boa obra na tua vida, agora eu vou aperfeiçoar. Aleluia. Você vai receber o corpo de glória da parte do Senhor para comparecer diante desse tribunal, né? O juízo começa na casa de Deus. Esse juízo começa na casa de Deus. Por que esse juízo começa na casa de Deus? Porque esse juízo não é um juízo para condenação, onde se trata de fogo eterno, onde se trata de lago de fogo, onde se trata de punição, mas esse juízo fala de recompensa. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 17, diz que esse juízo começa na casa de Deus. Quando? Quando eu e você começa a colocar a nossa vida em santificação na presença do Senhor. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Amém? Então, o primeiro tribunal de Cristo é para a igreja. Então a igreja vai ser julgada, a igreja vai passar por esse tribunal para receber recompensa. Para receber recompensa. O apóstolo Paulo disse assim, que lá as obras vão passar pelo fogo, né? E quem tem madeira, quem tem feno, quem tem palha, vai ser queimada. Mas quem as obras é ouro, o ouro não vai desaparecer, né? Não vai se consumir. Então receberá essa grande recompensa da parte do Senhor nesse dia desse grande tribunal. Então vai começar esse juízo. O julgado, somente os filhos de Deus. Ao tanto que as pessoas ficam com medo de entrar às vezes nesse assunto, porque eles veem tanta gente falar tanta coisa, e eles abrem mão da palavra de Deus para simplesmente se ater em explanações de homens. É o terror, né? É o terror. Vamos para explanações de homens. Nós precisamos da explanação da palavra do Senhor. Então, quando olhamos aí, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10, Paulo disse que esse juízo começa, Paulo disse que esse dia é chamado dia de Cristo. Esse dia é chamado dia de Cristo. O Senhor exigirá uma prestação de conta. Eita, Jesus amado, isso aqui é maravilhoso, né? Você que disse que quer chegar na igreja, quer só sentar, quer só glorificar, não quer fazer nada na casa do Senhor. Aí eu vou dizer uma coisa para você, é óbvio que você vai ser salvo,
É óbvio que o seu nome está escrito no livro da vida. É óbvio que se você não quebrar a sua aliança com Deus, você vai estar lá. Mas só que na hora desse tribunal de Cristo que você comparecerá lá, você vai ver muitas pessoas sendo coroadas, recebendo as vitórias, o galardão, a recompensa, e você falando, e você só pensando assim: eu poderia estar nessa linha de frente recebendo também, mas infelizmente eu fui negligente. Vamos aqui à palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve em Éfesos, capítulo 5, versículo 16, Paulo disse assim: remindo o tempo. Quer dizer que tem pessoas que esbanjam o tempo, não aproveitam o tempo, gastam o seu tempo com qualquer coisa. E o Senhor está dizendo assim: reme o tempo, rapaz. Busca esse tempo, faz a obra de Deus, faz algo para o Senhor. Vamos aí para nosso vídeo não ficar muito longo. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha, por isso que nós temos que remir o nosso tempo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de tantos conflitos, de tantos, até mesmo, pessoas vivendo aterrorizadas. E aí eu quero dizer para você que tem muita gente ainda que ainda está brincando com o tempo. Em vez de buscar a presença do Senhor, gasta esse tempo em coisas banais, em coisas que não satisfaz a vossa alma. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 11, que o Senhor deu os dons espirituais, né? E tem muitas pessoas que já não fazem mais o uso desses dons, tem muitas pessoas que desprezaram os dons, e esses dons que o Senhor te entregou, ele vai ser cobrado naquele dia, vai ser cobrado. O Senhor vai perguntar para você o que você fez com esses dons. Vamos aí. Dons significa capacidade que o Senhor te dá para utilizar, para fazer a obra dele. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor deu esses dons através do Espírito, e o Espírito é um só, que é o mesmo, que trabalha na vida de cada um, repartindo, cada um como quer. Então, quando eu olho para esses dons espirituais que a igreja recebe para trabalhar, para desfrutar de um trabalho do Senhor, eu me lembro aí Mateus capítulo de número 25, versículo 19, da parábola dos talentos. Os talentos que foram confiados, né? Os talentos que foram confiados. E as pessoas que receberam os talentos, eles buscaram a desenvolver esses talentos, granjear outros talentos, mas infelizmente teve um que não. Vamos aí a palavra. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e pediu conta a eles. Um recebeu 5 aliás, gerou mais 5, 10. Um recebeu 2, ganhou mais 2, 4. E um recebeu somente um talento. E ele disse assim: esse talento aqui não vou granjear nada. Cavou e enterrou. Quando o moço chegou para pedir a conta, o acerto de conta, aquele moço que tinha simplesmente recebido um talento, que enterrou ele, foi chamado de servo mau e infiel. Então, a prestação de conta, ela vem. O grande tribunal de Cristo é para nós fazer esse acerto de conta. Porque não se trata daquelas pessoas que já acertaram as suas contas aqui, que já buscaram a presença do Senhor aqui, que já batalharam, que já trabalharam na presença do Senhor. Aquilo que acertamos aqui com Deus, Ele não vai requerer de nós lá. Por exemplo, quando olhamos a palavra do Senhor, lá em 1 João capítulo 1, versículo de número 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se eu e você temos a Jesus aqui, confessamos para Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar e nos livrar de toda a injustiça. Então, o que acontece? Se eu e você, se nós nos preparamos para encontrar
com esse tribunal na presença do Senhor nosso Deus, lá no tribunal não é para julgar, se vamos ser salvos ou não. Por quê? Primeiro, o Senhor só vai arrebatar aqueles a quem está servindo a Ele com uma vida santa, com uma vida irrepreensível, com uma vida pura, com uma vida imaculada, não é? Então o Senhor vai levar os santos, e aí os santos não vai passar no dia do grande juízo, que é chamado o grande trono branco. Os santos não vai ser julgado, mas estará simplesmente assistindo. Quem vai ser julgado somente aqueles que não amaram, que não obedeceram a palavra do Senhor, somente esse. Mas a igreja, ela não vai passar pelo dia do juízo final, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo para receber galardão. Então, tem um conselho para você que vai assistir esse vídeo, tem um conselho para você que vai meditar nesta palavra. Para quem é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é para a igreja arrebatada. O tribunal de Cristo é para aqueles que subirem para a glória do Senhor. Primeiro, o Senhor vai arrebatar, vai arrebatar os vivos e os mortos. A palavra do Senhor diz que Ele vai ressuscitar. O apóstolo Paulo, encerrando, o apóstolo Paulo, olha como é chique as palavras de Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51 e 52. O apóstolo Paulo vai falar: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados, Vai ser muito, eu vou deixar ela ler aqui, 51 e 52, olha aí as palavras do apóstolo Paulo. Então coloca na sua mente, coloca aí, sabendo que o tribunal de Cristo é para a igreja do Senhor, são para os escolhidos, são para aqueles que amarem a vinda do Senhor e que vai fazer parte do arrebatamento da igreja. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Então, depois do arrebatamento da igreja, o pessoal ainda vai continuar. Quem ficar ainda vai continuar aqui. Quem ficar ainda vai continuar aqui. Quem ficar ainda vai ficar aí para enfrentar uma passagem chamada de grande tribulação, período de 7 anos de grande tribulação, dividido em 2 partes. Não vou entrar nesse assunto, porque o nosso vídeo aqui é para quem é o tribunal de Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe. Não se esqueça agora de curtir, compartilhar, ative o sininho se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Não perca, se inscreva logo antes que você se esqueça. Ative o sininho e comece aí a comentar os nossos vídeos. É isso mesmo, Val, obrigado, uma pessoa eficiente, e eu quero ver se eu trago mais ela aqui, para nós estar aí levando essas palavras. Os nossos vídeos não é tão longo, mas vale a pena ouvir a mensagem simples, mas que sabemos o fundamento que está aqui na palavra de Deus. Então, não esqueça, tribunal de Cristo para a igreja que subir no arrebatamento. Até mais. Deus abençoe.